Meus amigos, faz um tempinho que eu não gravo um vídeo sobre assuntos teológicos propriamente ditos aqui no Instagram. A vida corrida, igreja, marinha, palestra, viagem, a gente fica um pouco perdido aí nesse emaranhado de atividades e por vezes deixamos a desejar aqui. Mas eu queria bater um papo com vocês hoje sobre a Bíblia do Círio Ingersoll Scofield, a famosa Bíblia do Scofield. Essa Bíblia é um dos textos que mais influenciou a escatologia no Brasil e moldou o imaginário escatológico não só no Brasil como no mundo, e eu posso provar. Se você assistiu às séries ou os filmes deixados para trás, bem como todos os spin-offs que derivam dessa saga, você teve contato ainda que de maneira não perceptível com a teologia do Scofield. Scofield foi um veterano de guerra que se converteu no início do século XX, lá nos Estados Unidos. Ele foi influenciado pela teologia do John Nelson Darby. John Nelson Darby é o grande ângulo-irlandês responsável pelo dispensacionalismo, ideia da qual Deus se relaciona com os seres humanos a partir de dispensações. Dispensações essas nas quais a fidelidade do homem para com seu Criador, a saber Deus, é mensurada. Aí você tem as chamadas 7 dispensações, que é possível que você já tenha ouvido falar sobre elas em algum lugar. A dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, mosaica ou da lei, dispensação da graça ou igreja, e a última dispensação a ser inaugurada seria aí a dispensação do milênio. Scofield ele é um grande influenciador da escatologia na própria Assembleia de Deus. Houve uma época que no Brasil era impossível você discutir escatologia sem levar em consideração as próprias ideias propostas por Scofield. Por exemplo, confundia-se muito o pré-milenismo, pré-tribulacionismo com dispensacionalismo. Não é totalmente possível você ser pré-milenista, pré-tribulacionista, sem necessariamente ter que abraçar aí o dispensacionalismo. Qual é a grande dificuldade que eu vejo no método do dispensacionalismo do Scofield? Primeiramente, é o método. E o método é métodos, usando aí essa definição do ponto de vista da etimologia, um caminho pelo qual. E o Scofield ele leva isso ao pé da letra. Ele pega o seu método para interpretar o texto da Bíblia. Então, por vezes, ele vai submeter o texto a uma cama de Procrusto. O que é a cama de Procrusto? O gigante da mitologia que oferecia hospedagem aos que passavam pela sua casa. Se a pessoa fosse pequena demais, ele alongava para caber na cama. Se fosse grande demais, ele cortava para caber na cama. É mais ou menos isso que Scofield faz. Ele vai para o texto com o seu método e para que o texto se encaixe no seu método, ele vai utilizar aí das mais variados ou dos mais variados processos de interpretação. Ele vai valer-se da escola de Alexandria, vai ser extremamente alegórico, principalmente lendo ali o Antigo Testamento, ele é alegórico demais e quando lhe convém ele vai seguir a literalidade do texto. Bom, o que coloca ele aí em similaridade com o que é proposto por Cipriano de Catargo, né? E creia primeiro e interprete depois, né? O dogma vem como critério a priori para a interpretação do texto. Eu acho que você desconsiderar que é a teologia que produz o dogma é extremamente complicado, porque você pode defender aí as ideias mais absurdas possíveis a partir do texto da Bíblia. Então, se você não conhece a obra do Scofield, convém você conhecer. Eu acho que talvez esse modelo ele perde um pouco da força nos últimos anos, mas quem conhece sobre teologia e quem basicamente permitiu-se passar por um processo de formação escatológica séria, sabe que Scofield é letra de lei em alguns setores da Igreja do Brasil até o dia de hoje. E não sigo a linha do Scofield. Hoje eu baseio a minha escatologia a partir de outros humores, principalmente aí a partir da ideia da escatologia da esperança do John Moltmann, ver a Bíblia como todo, como algo, como um convite a uma escatologia que germina a vida. Mas convém saber um pouco sobre esse marco fundamental do imaginário escatológico no mundo. Deus fique com vocês. Até mais.